Paz, pensa num negócio que está destruindo a vida das pessoas, é o tal do medo. Tem dois tipos de medo. Tem o medo imaginário e tem o medo fisiológico. O imaginário é almático e o fisiológico é a questão de morrer ou viver. Então o que seu cérebro fala? Seu cérebro fala o seguinte: eu vou te proteger para você não morrer. Então eu vou colocar um medo, sempre que você passar de um limite, eu vou colocar um pequeno medo aqui, que é uma trava. Fala assim comigo: medo é uma trava, é uma zona de morte. Então tudo que chega na zona de morte, antes de entrar nessa zona de perigo, o cérebro vai lá e fala: não, por aqui não. Tem gente que tem medo de cidade grande, tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de envelhecer. Resumindo, depois que você resolve isso, faz algum sentido ter esse tipo de medo? Por exemplo, todo acidente aéreo reforça o medo de uma pessoa de pegar um avião. Interessante que, quando eu andei de helicóptero a primeira vez, eu morri de medo. Eu fui para Angra com a família, Miguel era bebê, eu olhava para todo mundo dentro do helicóptero e falava: nossa, nós vamos morrer todo mundo. Normal. Na segunda vez que eu andei, o medo diminuiu. Na terceira, diminuiu. Eu acho que já devo ter andado mais de 700 vezes, ou 800, alguma coisa assim. Aí você fala: e aí, tem medo ainda? Zero. Quando eu estou pilotando, eu penso que eu sou um pássaro. Eu esqueço que eu estou pilotando helicóptero, parece que eu estou integrado com aquela fuselagem. É um negócio absurdo. Aí você fala: por que a gente tem medo? Aí você vai anotar aí. Alguém vai anotar alguma coisa? Se não for anotar, eu vou dar palestra. Se quiser anotar, eu dou aula. Vocês querem aula ou palestra? Uma das principais coisas em relação ao medo é a ignorância. Então, quando você é ignorante, acontece um negócio fabuloso no seu cérebro. Não é que chegou na zona de perigo, é que a ignorância gritou. E ignorância é a distância que você tem em quilômetros daquilo que você não entende absolutamente nada. Toda ignorância ela é medida em quilômetros, ou seja, está ligada à incapacidade, à experiência e à prática que essa pessoa tem em relação àquele assunto. Já falei então que na primeira vez que eu fui andar, medo absoluto. Foi diminuindo, diminuindo até zerar, e de verdade, do fundo do meu coração, hoje, eu sinto que eu sou um. Eu não presto atenção na questão da pilotagem. É um negócio no instinto. É um negócio absurdo. Primeira vez saltando de paraquedas, tem que assumir. Muito medo. Fiquei pensando: para que eu estou subindo na hora de pôr o paraquedas? Aí fiquei vendo os meninos estagiários dobrando paraquedas, pondo na mochila e eu olhando. Esse cara dobrou o meu errado. Certeza que o meu tá errado. E fiquei louco olhando aquilo, louco. Não é possível. E aí eu olhei, fiquei inseguro demais. Aí fui fazer o curso para saltar sozinho. Mas primeiro deixa eu contar a primeira. A hora que eu fui subir, eu falei: cara, isso é uma idiotice. E se logo eu morrer? Eu fui atrás da estatística. Nunca em Boituva morreu um cara saltando com o instrutor. Nunca, na história. Não é possível que eu vou ser o primeiro. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Saltei com o cara. Na hora de... Ele falou uma frase, foi muito chato. Na hora que chegou em 12 mil pés, ele falou assim: joguem os corpos do avião. E aí o banco é de alumínio assim, ó, vai um arrastando o outro, você já está agarrado com a pessoa que vai saltar com você. Chega na porta. O momento de ver alguém dobrando o paraquedas é ruim. O de tomar decisão, a dobra do paraquedas, você colocar aquele equipamento nas costas, você subir no avião, o avião ficar rodando até chegar em 12, você ir para a porta e o salto. Putz, mano, não sarava de jeito nenhum aquele medo. Quando você salta do avião, você olha para ele está indo embora, você pensa exatamente assim: ó, por que eu fiz isso? Tava de boa dentro do avião. E aí vai aquele medo. O cérebro nunca viu aquilo, nunca experimentou aquilo. Vou morrer. E vai. Aí a próxima preocupação: esse trem vai abrir? Aí você lembra do menino enrolando de qualquer jeito. Aí a abertura leva uns 5 segundos. Parece uns 2 anos a demora, mais ou menos. Leva 5 no Cronos e 2 anos na moeda do medo. Quando aquele negócio abre, dá uma paz de espírito absurda. A segunda vez, menos medo. A terceira vez, menos medo. A quarta vez, menos medo. A quinta, até não ter medo mais. É normal. A coisa que mais gera medo na pessoa é a ignorância. Ignorância é distância daquele assunto. Outra coisa que gera medo na pessoa, o ambiente. Se você andar com gente medrosa, você vai ter um problema sério na vida. Você vai ser um medroso. O Gideão, ele foi para uma batalha e ele foi pedir ajuda para Deus, porque ele estava com 32 mil soldados, aproximadamente, e os midianitas estavam com 135 mil. Aí ele chegou: Deus, em outras palavras, estamos com medo, ajuda nós. Deus falou: o que você precisa? É nós contra eles. Está dando 5, mais ou menos aí 4, né? 4 por 1. Não dá para a gente sair aqui
nosso povo contra esses midianitas. Eles são 130 mil. Nós somos 30 mil. Aí Deus falou, então, vocês estão precisando de ajuda? Então faz o seguinte, vamos tirar todo mundo que tem medo. Tirar os medrosos. Foi assustador. Só nessa tacada são uns 20 mil. Sobrou 10 mil. Foram lá para beber água. Observa, quem não for vigilante, quem não tiver a cabeça de governante e curvar para beber água igual um cachorro, você tira. Os que que levar a mão e trouxer a água na boca, esse vai com o exército. E aí o Gideão, com medo pela diferença numérica, pede para Deus uma ajuda. Ele, eu te ajudo. Manda todo mundo que tem medo para casa. Foi embora todo mundo que tinha medo. Depois foi embora todo mundo que lambeu a água igual cachorro. Quantas pessoas sobraram? 300. Essa é a verdadeira história lá de Esparta. Gideão e os 300 que não tinham medo, que eram vigilantes, que eram governantes, cabeça erguida, foram para o arraial dos midianitas. Ao entrar lá, Deus dá uma estratégia, eles levam uns vasos de barro, uns porretes de madeira, e começam a quebrar esse negócio no meio da madrugada no arraial e tocar o terror na vida de 130 mil pessoas. Eles achavam que tinha 1 milhão de gente lá e saiu tudo correndo. Ganharam a guerra com 300 pessoas. O que me chama a atenção é eles pedindo ajuda para Deus e Deus dando um indicativo. Manda os medrosos para casa. É absurdo. Eu não dou conta de fazer coisas ousadas com gente medrosa. Eu não consigo seguir algum projeto quando eu vejo a pessoa falando que não dá para fazer. Quando a pessoa fala assim para mim, não tem como fazer, eu só falo assim para ela, é você que não vai fazer parte do projeto. Esse é o que eu já decidi aqui. Não é que não tem como, é que a sua pessoa não está nessa próxima fase. E é por isso que esse negócio não sai. Então veja bem, o medo, para quem está anotando, é um atrativo. O cérebro, ele tem uma questão na física quântica, que aquilo que ele realmente preocupa, ele atrai. É interessante que nem todas as coisas virão até você, mas as piores sim. Quando eu descobri o poder químico que o cérebro tem, metafísico, de atrair coisas, eu comecei a mentalizar negativamente mesmo. Medo de ter 2 helicópteros. O dia que eu fiz isso como besteira, né? Fiquei assim, cara, se o cérebro funciona assim, esse é o livro, acho que é o primeiro dos 80 que eu já publiquei, esse medo positivo, eu lembro de criar 2 para testar. Atingir 1 bilhão e ter 2 helicópteros. Funciona. O medo, ele é atrativo. Se você tem medo de ser assaltado, você vai ser assaltado. Se tiver medo de quebrar sua empresa, você vai quebrar. Se tiver medo de merda acontecer com você, você vai quebrar. Ou vai acontecer merda com você. Minha sugestão, use esse lado negro do cérebro, esse lado oculto, melhor dizendo, do cérebro, para colocar coisas que realmente você tem medo de ter. Um helicóptero gasta muita despesa, mas 2 gasta mais, certo? Eu coloquei na área do medo e funcionou. Eu jurava em toda a minha vida que eu nunca ia fazer esse negócio de bilhão. Não faz sentido, de forma linear, não dá para chegar. Um cara que vem de onde eu vim não consegue chegar em lugar nenhum com esse negócio. E eu senti tanto medo de produzir isso, é claro que as conexões que eu fui tendo ao longo do caminho mudaram a minha cabeça. Eu consegui bater coisas que eu tinha medo. Então, esse lado oculto do cérebro, esse poder latente da alma, da metafísica, de conseguir atrair coisas que você tem medo, é absurdo. Você tem que ter uma lista, anota assim, fazer uma lista de medos reais que você tem. Eu tenho um medo absurdo do povo brasileiro ser a nação mais próspera da Terra. Eu tenho muitos medos novos que eu estou nutrindo agora. Como é que é a questão do medo? Eu vou te fazer uma analogia, você nunca mais vai esquecer. O cérebro é uma terra, a fazenda. O medo é a semente. E não é semente do que você quer colher. É o semente que as pessoas que estão passando na sua terra estão jogando. Às vezes você queria plantar soja, mas a pessoa está colocando capim. Semente de capim mesmo. De braquiária. A pessoa joga. Você fala, mas eu não quero plantar isso. Eu quero plantar uma lavoura. Mas a pessoa joga. Eu lembro que a pessoa que eu gosto muito, pessoa parente. Não compra avião não, que avião morre. Você sabe quantos aviões tem agora? Deve ter agora no ar, no mundo inteiro, uns 20 mil aviões ao mesmo tempo. No ar. Não falei estacionado não, estou falando voando. O que vocês acham dessa informação? 20 mil aeronaves ao mesmo tempo voando nesse exato momento. Acho que esse horário, tanto faz o horário. Acho que tem umas de 18 a 20 mil aeronaves. Vai lá no Flight Radar lá, você vê essa informação. Você tem medo de coisas, e essas coisas que você tem medo têm feito você não prosperar. Um parente meu também tinha medo de cidade grande, porque se perdeu no interior com 2 ruas.
Deixa eu dar só um conselho para você nunca esquecer. Só se perde quem não tem identidade. Se você sabe quem você é, você nunca esquecer. Só se perde quem não tem identidade. Se você sabe quem você não está perdido hora nenhuma. Você está na terra que é sua e você precisa só de descobrir onde é o norte e o sul. Se você estiver deitado num lugar, só sugerir aqui uma coisa para você nunca esquecer, tá? Se você perder uma bússola. Quando estiver amanhecendo num lugar que você acha que você está perdido, você vai colocar a sua mão esquerda pro lado desse sol e a sua cabeça na perpendicular. Ou seja, se o sol nascer à sua esquerda, o norte está na sua cabeça e o sul está no seu pé. Você nunca mais vai esquecer disso. Então, se quiser ir andar num deserto, você consegue sair. Senão, você é até desorientado. Tem gente que tem crise de identidade, de desorientação temporal, espacial. Por exemplo, por que as pessoas têm medo do escuro? Elas têm medo do escuro e nunca saiu a notícia assim, ó, 5 pessoas morreram no escuro. Mas você tem medo. Por que você tem medo? Cérebro imaturo, cérebro ignorante, cérebro com bloqueio emocional, cérebro com distância da realidade. Quantos de vocês eram para ter suas empresas, mas você tem medo? Quantos de vocês, que tem casos também, eram para ter fechado a empresa e ido para outro negócio? E você tem medo. Você tem medo do que vão dizer, você tem medo de olhar no espelho depois de tomar uma decisão difícil, você tem vários medos, aí não faz sentido. Deixa eu te ajudar a desconectar dos medos. Fala assim comigo. A vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Se você souber que você vai morrer mesmo, porque você não sabe, não é possível. Você vai deixar de fazer aquilo que seu coração manda você fazer? Fala em paz, olha para a pessoa do lado e fala assim, ó, eu vou morrer. Mas eu vou curtir a vida doidado primeiro. É ruim, né? O cérebro já está assim, como assim morrer? Que hora? Isso é maldição que você está falando, bate na boca. Vai todo mundo morrer, cara. Fala de novo, a vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Tá, mas aí por que você corre lá no rally? Algumas edições do rally, do Campeonato Brasileiro de Rally, eu corro. A pessoa, um dia ficou pegando meu pé, você não é bom em tudo, por que você não ganha uma corrida? Eu lembro que eu cheguei em quarto na corrida e acredite, apesar de ser um maluco, eu tiro o pé. Por quê? Eu não dependo de patrocínio, eu não dependo de chegar em primeiro, eu não quero correr risco de perder minha vida, não faz sentido para mim. E eu poderia pôr um pouco mais? Poderia. Mas coisas que tem, aí você vai notar, risco de ruína, essa zona chamada risco de ruína, eu não gosto de acessar. Porque o risco de ruína é uma morte prematura, é você bater a cara na pedra igual o Schumacher, acabar com a vida fazendo manobras ultra radicais sem necessidade nenhuma. Risco de ruína, pode acabar com amputação de membro, que é alta velocidade em moto, racha de carro. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem medo é de prosperar. Medo de matar os outros você não tem, sabia? Medo de se matar você também não tem. Quando você tem uma dor absurda e você não consegue se livrar dela, você sabe o que você faz? Você vai lá e tira a própria vida, que é o caminho mais rápido. Amadureça para tomar tranco, sabe por quê? Porque quem sofre demais não tira a própria vida. Você pega os lugares onde tem os melhores índices de IDH do mundo, lá é onde tem os índices mais altos de suicídio. Você pega um rico, ai, estou chateado, vou me matar. Pega um pobre para você ver se ele se mata. A única coisa que ele tem, ele fala, eu não vou não. É difícil um pobre falar, não, hoje eu vou acordar, vou arrancar isso aqui. A única coisa que eu tenho é eu mesmo, não tem jeito. Deixa eu te explicar. Apesar de arrancar sorriso com esse assunto, é um assunto grave. Ninguém quer se matar. Eu já vi gente defendendo a tese que quem se mata é corajoso e quem se mata é covarde. Eu vou te explicar. Todo mundo no cérebro tem uma calculadora de limite emocional. Que quando chega nesse limite, a pessoa não sabe o que fazer, por isso ela puxa um cabo. Não sei nem quantos milhões de pessoas fizeram essa trend. Se cancelar o velório, se o morto levantar, cancela o velório. Vocês chegaram a ver esse negócio? Essa frase é minha. Eu falei isso nesse cancelamento. O que é cancelar? Você não tem medo de ser cancelado. O cancelamento ele tem um poder de destruir a pessoa, fazer ela pegar antídoto. Eu sugiro que todos vocês não tenham medo de cancelamento. Pelo contrário, provoque ele o mais rápido possível para você ver tanto que você é doido e o tanto que você não depende do que os outros falam sobre você. E aí que está o detalhe. O que a pessoa faz quando está cancelando? Ela pega você, manda para o seu próprio velório, compra as flores, faz pressão, contrata aquelas tia que fica chorando no velório, põe pressão para te convencer que você morreu. E aí você está lá deitado. Você fala, mas o povo está chorando? Tem gente chorando. Mas aqui, todo mundo que eu considero mandou flor, mandou as coroas de flor. Você olha o nome de cada um, todo mundo desistiu de mim? Desistiu. Minha mãe também sua mãe está aí do lado. Todo mundo desistiu mesmo? Porque todo mundo fica louco, né, quando está sendo cancelado. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Então toca o velório.
Rapaz, mas eu nunca vi um velório no mundo inteiro que se o morto levanta, aquele negócio continua. O objetivo final do velório acaba. Sugestão que eu dou para todo mundo é: zombe da cara de quem montou o velório. E cancele. O único que tem poder para cancelar o velório não é a mãe nem o pai da pessoa. É o morto levantando. Essa capacidade que o velório tem de matar a pessoa sem ela querer, ou de ressuscitar ela se ela tiver afim, ela ganha um antídoto. Ela fica insuportável. Ela não importa mais o que os outros acham. O cérebro é a terra. A semente são as ideias que são geradoras de medo. O sistema de autopreservação que o cérebro tem para não te colocar em rascada, o código é: o cérebro não quer gastar energia porque ele acha que você vai gastar tanta energia que vai se comprometer e vai morrer. Não sei se você sabe, uma decisão importante na sua vida gasta 20% de glicose do cérebro, uma decisão. Por que vocês não tomam decisões, várias decisões pesadas, uma atrás da outra? Porque você fica desgastado emocionalmente. Por que eu não fico entrando em picuinha de empresa? Porque a minha cabeça tem que estar mirada para o futuro. Se eu ficar olhando, foi não sei o quê, e não sei quem brigou, e aí a fofoca não sei de quem. Você imagina, com mais de 60 companhias no pé, um monte de gente enchendo o saco. Você é louco. A cabeça entra num grau de desgaste absurdo. Ou seja, o que você tem que fazer? Eu sugiro. Se você conhecer mais coisas, você vai ter menos medo. Se você praticar mais, você vai ter menos medo. Se você tiver mais resultados, você vai ter menos medo. Vários de vocês, escute esse alerta, são pessoas que morrem de medo de Deus por serem religiosos, não por serem amigos dele. Se for amigo dele, você não tem medo, você tem temor. Temor, se você quiser anotar, significa extremo respeito. Medo é quando eu tento não chegar perto. O medo de Adão, depois da queda, que fez ele correr da presença de Deus. Não foi o temor ao Deus vivo. Se tivesse temor, ele todo dia comparecia na viração do dia, lá na árvore da vida. Quando Deus chega em Adão, ele não pergunta o que você fez, ele pergunta onde você estava. Se Deus se preocupasse tanto com o erro de Adão, ele teria chegado e perguntado o que você fez. Ele não perguntou assim, eu acho isso brilhante. A pergunta foi, aonde você estava? Porque foi dali, desse lugar, que você parou de vir ter relacionamento comigo e começou a ter essas loucuras na sua cabeça. Se você realmente quer ser uma pessoa monstruosa, governante, transbordante, multiplicadora, amadureça. Vocês têm medo de não serem elogiados por certas pessoas e também têm medo de ser criticado. Eu descobri uma fórmula para acabar com os dois. Entra na linha de comando do cérebro, 0 valor de crítica, 0 valor de elogio e acabou. Quando a pessoa vai fazer elogio para mim, meu cérebro já fala, tá bom, o que mais você quer? 3 motivos que vem um elogio. A distância que a pessoa tem de você e mostra mais sobre a distância ou incapacidade dela. Se quiser eu explico. Segundo motivo que leva a pessoa a te dar elogio, ela está querendo comer seu fígado. Terceiro, ela é boba o suficiente para se chamar de fã eternamente de uma pessoa que, se bater o crânio no meio fio igual ela, vai rachar do mesmo jeito. Como eu descobri esse perfil psicológico do elogio, eu invalidei na minha cabeça de tal forma que eu não dependo disso. Se a pessoa estiver elogiando, tem 2 milhões de alunos, então toda hora alguém quer me elogiar e fala, eu sei que você não gosta. Não, não é que eu não gosto, é que não serve para nada. É como se você estivesse gastando uma energia sua para nada. Quando a pessoa está me elogiando, você é maravilhoso. Eu falo, faz o seguinte, você está falando isso por quê? Aí a pessoa fala, porque você mudou minha vida. Não. Fala o que você mudou na sua vida, deixa eu ver. Eu vou te contar um segredo, você não vai acreditar. Todas as pessoas que são fãs, elas não fazem nada do que eu falo. Nada. Elas são só convencidas em si mesmas. Elas não fazem. Então, ao invés de eu ficar caçando um elogio para mim, eu pergunto para a pessoa, o que você fez? É incrível, fã não faz. Se a pessoa não se enxergar, ela não faz. Ela fica só com esse sentimento de, nossa, obrigado. Obrigado pelo quê? Você nem fez. Mano. Se o cérebro é a terra, as ideias são as sementes, o que a gente tem que fazer? Temos que repudiar sementes que não são para o nosso plantio. Nós precisamos fazer o quê? Trazer sementes que a gente quer plantar.